Sani Carivanity, estamos aqui para falar o que aconteceu, o que realmente aconteceu no dia 25 de abril, dia de São Marcos, na comemoração que sempre tradicionalmente é feita lá no Vêneto, na Praça São Marcos de Veneza. E, infelizmente, essas notícias chegam, claro, com um pouco de atraso, né, para nós, porque as pessoas vão denunciando, né, é um escândalo para nós vênetos, para nossa identidade, para nossa cultura, língua e também para nossa formação como povo que o Estado italiano tem feito esse tipo de coisa, não apenas com os descendentes, com o processo da limitação e tudo mais, mas também lá com eles e vem fazendo há muito tempo esse tipo de abuso e, querendo ou não, estigmas a respeito das coisas dos vênetos. Então, se você quer saber o que aconteceu de fato lá no dia 25 de abril, essa afronta, esse escândalo aí, que principalmente as principais entidades, enfim, envolvidas com cultura, com identidade vêneta, estão denunciando e reclamando, fica no vídeo até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e bem-vindo ao canal Lenguamare, caso você ainda não conheça o canal. O que aconteceu em Veneza no último dia 25 de abril? Para quem não sabe, dia de São Marcos. São Marcos é o patrono dos vênetos, o patrono que foi patrono, né, da República de Veneza, a República dos Vênetos, a verdadeira República dos Vênetos, que não é a Itália, mas é a República de Veneza. Nesse dia 25, sempre todos os vênetos saem às ruas, se reúnem na Praça São Marcos, na capital do Vêneto, que é Veneza. O Vêneto é composto hoje apenas por algumas províncias, como Veneza, Vicenza, Rovigo, Belluno, Verona, Treviso, uma vez haviam mais aí províncias, enfim, partes do Vêneto, tanto dentro da Itália como fora dela, mas posteriormente, na modernidade, com a desintegração, com a capitulação da República de Veneza, muitos dos seus territórios foram saqueados e distribuídos, né, para muitos dos seus invasores e inimigos. E hoje nós temos essa região conhecida como região do Vêneto, com essas províncias aí, e a capital é Veneza. É importante dizer isso porque nem todo mundo tem tanta afinidade com as coisas, e a partir desse momento, quando a gente explica direitinho, as pessoas começam a entender melhor. Olha só, no último dia 25 de abril, foi um estopim de uma panela de pressão aí que ferve há mais de 160 anos, né? Com a capitulação da República, com o favorecimento da França quando passa esses territórios para a Itália, para o Reino da Itália, e o Reino da Itália invade o Vêneto e o anexa. Então, a gente vai um pouco expor. Eu vou colocar aqui para vocês o comunicado, né, para a gente começar a falar sobre isso, o comunicado que foi lançado por essa associação também que trabalha com a identidade vêneta, né, é a Associazione Culturale Marciana. Marciana porque pertence a São Marcos. Então, eles lançaram esse comunicado denunciando um ato gravíssimo que a Itália não faz isso nem com, por exemplo, os muçulmanos, quando eles vão lá nas praças rezar e fazer todo aquele negócio, e muitas vezes acontece baderna, e nunca, jamais, eles proíbem, mas proíbem, por exemplo, os vênetos de se manifestarem. Vamos lá, olha só, para que ninguém diga que é invenção, eu vou ler na íntegra esse grito praticamente de revolta, né, dessa Associação Cultural Marciana de São Marcos, né, que é uma associação de Verona, sobre esse ultraje ocorrido lá na Praça de São Marcos, que particularmente eles sofreram. A Associação Cultural, está escrito aqui, Marciana, condena firmemente o ocorrido no dia 25 de abril de 2026, na Praça São Marcos, em Veneza, nossa capital, por ocasião da tradicional peregrinação organizada por nós, entre parênteses, vênetos, né? Oportuna e previamente comunicada aos diversos órgãos institucionais italianos por meio da PEC, e-mail oficial certificado. Pouco antes do início das nossas celebrações, marcado para as 15 horas da tarde, a polícia interveio para impedir a função religiosa, sustentando não ter recebido a PEC enviada com antecedência pela associação, né? Então, portanto, a polícia decidiu bloquear tudo imediatamente. Ressalta-se que, em todo caso, a nossa comunicação via PEC nunca foi respondida pelas autoridades ou confirmada por eles, e foi enviada muitos e muitos dias antes, né?
A intervenção policial buscou interromper o rito que o padre Floriano Pellegrini estava prestes a celebrar, confrontando juntamente com a presidente da associação, a chamada Rafaela Pico. Mesmo perturbados pelo que estava acontecendo, mas guiados pela nossa fé em São Marcos, buscamos celebrar o nosso padroeiro, ainda que infelizmente de forma reduzida e com muita amargura. A polícia manteve desde o início uma postura hostil e preconceituosa, mascarada por uma falsa gentileza. Para quem não sabe, grande parte da polícia que age no Vêneto nem são vênetos, né? Porque é concurso público e grande parte é enviada de outros locais da Itália. Então, eles realmente não têm nada a ver com o Vêneto. A grande parte da força policial do Vêneto não tem nada a ver com o Vêneto, né? Então, a polícia manteve desde o início uma postura hostil e preconceituosa, mascarada por uma falsa gentileza, e claramente confundiu e interrompeu erroneamente a nossa peregrinação como uma manifestação não autorizada por eles, proibida. Chegaram ao ponto de negar que os peregrinos estivessem presentes em anos anteriores, ou seja, isso daqui é tradicional, são anos e anos que isso acontece, e eles dizem que essas pessoas nunca estiveram lá nos outros anos, o que é uma falsidade, né? Se você acompanhar redes sociais dessas associações, de muitas pessoas envolvidas no Vêneto, é só você ver que praticamente todos os anos as pessoas vão, né, para esses lugares aí. Então, confundindo e até associando o Gonfalon de São Marcos, que é a bandeira do Vêneto, a bandeira de São Marcos, que inclusive é essa que também tenho aqui atrás de mim, confundindo a nossa bandeira de São Marcos a um símbolo político. Ele dizendo que é um símbolo político isso, demonstrando total ignorância e desrespeito a um símbolo que sempre identificou o povo vêneto, o povo também conhecido como povo marciano, que adota o nome dessa associação aqui, marciano, porque é o povo de São Marcos, fiel a São Marcos. Chegaram a intimar que guardássemos nossas bandeiras, em pleno ultraje aos direitos sagrados de expô-las como símbolo de pertencimento cultural e religioso. Também a nota diz que os agentes não quiseram ouvir minimamente as nossas razões ou considerar que haviam errado ou que provavelmente nos confundiram com algum outro grupo. Com uma atitude presunçosa de uma superioridade mal disfarçada, nos julgaram como ignorantes e pessoas inaptas a reivindicar nossos direitos apenas porque éramos peregrinos. A associação considera o ocorrido particularmente grave, com evidente propósito ou fim político absolutamente estranho ao que a história, os valores, os princípios e os ideais sempre uniram e identificaram o povo de São Marcos. É nossa intenção fazer todo o possível para que se esclareça o ocorrido e garantir que quem quiser arruinar a nossa peregrinação não saia impune. Reforçando, eles são veroneses, vênetos veroneses, e eles têm o pleno direito de fazer essa peregrinação e ir para Veneza, na sua capital. Agradecemos a todos os que participaram e pedimos desculpas pelos transtornos que não foram causados por nós. Pedimos a todo o povo que se una e nos apoie para defender a liberdade do povo marciano de celebrar o seu padroeiro São Marcos. Então, eles usaram a burocracia, né, como arma, ou seja, o Estado italiano sempre usando a burocracia como arma, você sabe disso, a limitação da cidadania italiana acabou de acontecer, você sabe que o Estado italiano sempre usa a burocracia como arma para lhe bloquear, para tirar alguma coisa de você. Ignoraram a PEC para criar o pretexto da proibição. PEC é o e-mail, né? O e-mail que sempre deve ser enviado para organizar alguma coisa ali. Então, eles ignoraram isso, isso foi enviado, foi comunicado, as autoridades foram comunicadas, como sempre são comunicadas, e ignoraram isso como pretexto de proibição. Então, chamar o Leão de São Marcos, que tremulou, inclusive, por exemplo, em batalhas importantes, que se não fossem essas batalhas, a Itália inteira estaria escravizada na mão dos muçulmanos, por exemplo, Lepanto, né, que defendeu a Europa, ou seja, chamar isso de símbolo político é um insulto que se você é vêneto, seja vêneto lá, nascido agora lá, ou as pessoas, os vênetos daqui, se você é vêneto, não deveria perdoar esse tipo de insulto. Bom, a Itália, a gente sabe que
para quem não é ignorante, pelo menos, né, é um conceito geográfico que foi transformado em estado por fórceps, né, lá em 1861. É só você ler um pouco a história. Então, antes disso, o que tínhamos? A República de Veneza, uma das nações mais longevas e estáveis da história da humanidade, 1000 anos de independência, na verdade, 1100 anos, né, de independência. Então, dizem que, por exemplo, é o mesmo Estado aqui, né? O mesmo Estado italiano, ele sempre quer reforçar, e muitas vezes com a ajuda, infelizmente, de você, né? Porque há muitas vezes pessoas aqui que estão me assistindo e que não têm essa consciência, espero que agora comecem a ter. Então, o Estado italiano, ele ridiculariza a nossa cultura, principalmente a nossa língua, chamando-a de dialeto. Só que isso é uma mentira, sempre é uma mentira, né? A língua vêneta, por exemplo, tem gramática, existem os ignorantes que dizem, o dialeto e o italiano gramatical. Mas como assim? Se uma língua não tem gramática, ela não pode ser falada, porque tudo compõe uma gramática, não existe língua sem gramática. Então a língua vêneta tem gramática, literatura e história que precedem até mesmo o toscano. O italiano moderno, que é esse que é falado pelo Estado italiano, é uma construção literária imposta, né? O vêneto é a língua da vida, do comércio, da resistência. Quem estuda filologia sabe, né? Está careca de saber, que nem eu, né? O vêneto não veio do italiano, ele veio diretamente do latim em paralelo e muitas vezes antes da padronização de Roma. Então, vejam como tratam os vênetos lá, nos tratam também a nós, os descendentes, né? Eles criam leis para limitar muitas coisas, por exemplo, limitar a nossa cidadania, burocratizam o reconhecimento de um direito de sangue, que é o iuris sanguinis. Então, a Itália só quer o dinheiro, como sempre, de remessas, o dinheiro do turismo, do imposto, mas despreza o povo que está lá dentro e despreza até mesmo os seus herdeiros que querem manter a sua identidade viva. Bom, após a queda, por exemplo, do Império Romano, a gente não tem como deixar de citar, né? Não tem como só vir aqui e disfarçar que, por exemplo, eles proibiram não uma manifestação, somente uma manifestação, mas eles proibiram também uma manifestação religiosa que basicamente reconstruiu a Península Italiana, né? Após a queda do Império Romano, quem reconstruiu a Península, se você não sabe, quem preservou o direito, a arte e a moral foi a própria Igreja Católica, tá? Essa é a história enraizada que a Itália tem ali com a Igreja Católica. A Península inteira italiana, agora a gente não está falando mais do Vêneto, né? Só. A Península inteira italiana é uma criação da cristandade. Então, sem a igreja não haveria a Itália como vocês enxergam, né? Enfim, hoje não, né? Porque hoje já é uma criação lá moderna, mas a Itália em si, aquela que deu tantos frutos, não existiria. Hoje o Estado secular italiano proíbe um padre de rezar uma missa cristã, né, em praça pública, sob pretexto de falta de papelada, não recebemos, não sei, só que foi mandado, mas eu desafio aí qualquer um aqui, né? Vamos lá, vamos olhar o que está acontecendo, principalmente nas periferias de Milão, lá de Roma, de Pádua também, né? Para não isentar o Vêneto, porque isso acontece muito lá no Vêneto. As orações islâmicas na rua, aglutinando todas aquelas pessoas, né? Aquelas milhares de pessoas lá, os islâmicos, os muçulmanos, que bloqueiam o trânsito e, além de causar esse transtorno, também impõem a sua cultura, né? Impõem a sua própria religião e fazem todo esse tipo de coisa aqui. Então, será que elas têm essa PEC? Né? Elas têm essa autorização? Todos esses movimentos aqui, elas têm permissão por escrito, preto no branco? Será que tem mesmo? Ou o Estado tem medo de intervir ali e desconta a sua frustração naqueles que eles têm algum, né, direito sobre essas pessoas, né? Ou seja, movimentos que são de fato ordeiros e pacíficos. A Europa, minha gente, vive, né, a Europa como um todo, não apenas a Itália, a Europa vive, óbvio, um anticristianismo psicológico, a gente já vê isso há muitos e muitos séculos. Eles destroem o altar para dar lugar às mesquitas. É basicamente isso que eles fazem todos os dias. Então o Estado prefere esse multiculturalismo que o apaga, está apagando a si próprio, do que o tradicionalismo que o sustenta. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios funcionando dentro da sua cabeça, que se dê
ao trabalho de ler um livro de história, chega à mesma conclusão, aquela que eu estou falando aqui para vocês. Não há reforma possível dentro desse tipo de sistema. Engana-se quem acha que há alguma reforma possível dentro disso. A Itália é um projeto falido que sobrevive sugando especialmente o seu povo, especialmente os vênetos, né? A situação que a Itália se encontra hoje, refém de burocratas, de uma agenda globalista, foi plantada lá atrás, como vocês que acompanham aqui o canal já viram em diversos vídeos, eu mostrando, explicando, né, de A mais B, com livros que eu deixei aqui também, links que vocês podem comprar, para verem que eu não estou inventando essas coisas. Tudo isso que eles hoje fazem, que eles se transformaram, isso aqui foi plantado lá atrás, quando a gente fala sobre a Itália especificamente, lá nos ideais seculares da unificação. Quem ali é clube aqui do canal, dos membros do canal, tem o documentário A Pátria de Deus, que está no segundo episódio aí, e vê tudo isso. Isso aqui foi tudo plantado lá atrás. Então, o Vêneto não é a Itália, principalmente não é essa Itália dos dias de hoje, né? O Vêneto é marciano, ou seja, o Vêneto é São Marcos. O separatismo ali parece algo que cada vez mais aflora com mais intensidade na mentalidade das pessoas, e não tem como, né? As pessoas enxergam tudo isso, você quer o quê? Que as pessoas aplaudam, né? Que elas falem, ah, sim, eu sou italiano, bata no peito, viva o Estado italiano. Não. Cada vez mais o separatismo é algo inevitável, esse pensamento se torna, digamos, algo de sobrevivência, pelo menos para a identidade, para a cultura, para a língua vêneta. Ele não, óbvio que ele não deve ser traduzido como ódio, né? Tem que ser algo mais superior, tem que ser algo voltado para a justiça e não para a injustiça. É amor à própria história, às suas raízes, e não justificativa para matar pessoas, para fazer porcarias, tá? Mas sim, sempre defendendo os próprios direitos por meio, através daquilo que é justo e não daquilo que é injusto. Muito bem? E viva San Marco, né? Não sei se todos vocês sabiam disso, grande parte das pessoas acredito que não, porque são coisas, são circulares que rodam por lá e não chegam aqui. O meu dever é fazer com que essas coisas cheguem aqui. Critique, você que quiser me criticar, critica, fala o que quiser, não interessa, né? Eu não vou parar de fazer isso porque você acha que é isso ou aquilo, você está no seu direito de criticar, mas é preciso que os descendentes tomem clareza dessas coisas para não ficarem naquele mundinho da maionese, né? Porque geralmente o descendente ele é excluído, ele está aqui no Brasil e ele não chega a ver a realidade local das coisas, ele só vê uma superficialidade ali daquilo que adentra o nosso país, muitas vezes por notícias de imprensa, de mídia, enfim, globalista, né? Então, ou associações totalmente italianizadas também, né, que fazem a questão de vender a Itália, apenas a Itália em si, aquele estereótipo italiano, aquelas coisas ali. E ele não entende a realidade da população local, o que é um grande problema, não entender também a realidade da população local, porque você vira só um patinho feio que não sabe de nada, tá bom? Então, vamos tirar aqui, vou remover, e vamos lá para os nossos comentários. Eu moro na Lombardia, aqui a grande maioria dos membros dos Carabinieri da polícia são do sul. Os italianos do norte não querem trabalhar na polícia. Exato. É a mesma coisa que eu sempre ouvi lá no Vêneto, né? A grande parte não é de lá. Eu também, quando estava lá, eu tive que pedir algumas informações e eu ouvi, né? O sotaque não é lá do Vêneto, é de outros lugares. Então fica fácil, né? Fica fácil também, não querendo jogar, enfim, as pessoas contra a polícia ou a polícia contra as pessoas, mas aí fica fácil quando você dividir para conquistar, né? O Estado sempre faz isso, divide para conquistar. Enfim, é sempre um grande problema. E vamos ver, boa tarde. A Itália, exatamente, né, Ricardo? Geralmente o pessoal utiliza, quando fala sobre a Itália lá, eles utilizam o taglia, né, de cortar. A Itália merece Lampedusa. Esse parlamento, uma vergonha, tira direitos de nós, oriundos degli italiani, e deixa saracenos e outros fazerem aquilo que bem querem.
Infelizmente, é sempre essa a realidade e cada vez isso tem se agravado mais, né? Cada vez tem se agravado mais, apesar dos discursos daquela falsa direita, daquilo que eles dizem que são direita, mas é sempre uma falsidade geral. Eles estão ali para fazerem aquilo que querem. Muito bem? Então, eu aproveito, convido você aí para participar da nossa imersão DNA Vêneto, desvendando sua história, dia 16 e 17 de maio. Você está chegando aí, você pode se inscrever, entra no grupo que está no link fixado aqui nos comentários, vai ficar nos comentários e também está na descrição do vídeo, e aí você manifesta o seu interesse para participar, eu dou as orientações, enfim. Vai ter, nesse dia, o pessoal da Nexo Dino falando, também eles, né, falando sobre essa questão de DNA, eu também vou expor muita coisa nesses 2 dias. Se você quiser entrar lá no site deles, se tiver interesse por alguma coisa, tem o cupom LenguaMari15 para ser utilizado. E se você tem interesse em saber mais como está essa questão da limitação, fala lá com o pessoal da Alma Cidadania, né? Eles também, eles atendem lá não só a cidadania italiana, mas outras cidadanias, né? E você consegue ter um desconto caso quiser alguma coisa ali mencionando a parceria que nós temos. Muito bem? Também é possível você acompanhar muito conteúdo mais aprofundado sobre essas coisas que eu falo aqui, tornando-se membro do canal Lenguamare. Você pode clicar ali, né? Seja membro, torne-se membro, com prioridade membro completo. Por quê? Membro completo tem acesso também às nossas produções originais. Aí estamos produzindo, por exemplo, tem esse documentário que começou a ser produzido aqui, que é A Pátria de Deus, e que conta todo esse tipo de história, né? O que aconteceu com o Vêneto, e enfim. Então, você pode fazer parte como membro completo, e já tem 2 episódios, esse aqui é o 2º episódio que estreou essa semana de A Pátria de Deus. Muito bem, pessoal? Então vamos lá. Olha só, se vocês quiserem, a gente estava falando sobre o Evangelho de São Marcos, tem a publicação aqui, nossa do Lenguamare, a primeira tradução do Evangelho de São Marcos em língua vêneta. Ele está em língua vêneta e está em português também, ou seja, é uma edição bilíngue. Você pode entrar em contato aqui comigo e adquirir também a sua versão. E, se você quiser, tem a bandeira, também eu vendo bandeiras do Vêneto. Vamos lá, vamos fazer com que o nosso símbolo, que os italianos, né, a Itália diz que é um símbolo político, na verdade o símbolo político é a bandeira italiana, né, criado lá pelos revolucionários franceses, que diz que é um símbolo político, vamos fazer ela tremular mais forte e cada vez com mais determinação. Muito bem? Agradeço a todos vocês que conseguiram acompanhar essa transmissão aqui ao vivo, os demais, né, que vão assistir depois também, meu muito obrigado, e vamos continuar firmes aí, sustentando, né, a nossa identidade, a nossa cultura, a língua, né, a língua preserva tudo isso, e é aquilo que realmente, de fato, mostra a diferença entre um e o outro, a diferença não só visível ali, morfológica, mas a diferença de visão das coisas. Tudo bem? Viva San Marco! Tchau, tchau. Strucon!